Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Nesta noite, olha, eu tô surpreso com o frio, né? Antes eu falava calorzinho, encaro qualquer uma. Hoje eu passei frio, né? A tarde fria, né? No ar livre não estava bom de ficar, tinha um vento incomodativo, né? Então, eu resolvi colocar até uma coisa mais quentinha aqui, né? E queremos fazer um programa quente para você também. Aliás, muitas informações. Hoje teremos o Paulo Pelaipe, o Eduardo Fritsch, Sopa de Granada. Vamos falar bastante de futebol, obviamente, desses times aí que estão tentando se recuperar. O Coritiba, que o Pelaipe pegou e deu sorte, né? Porque ainda nem deu tempo de fazer muito trabalho, mas deu sorte já de cara. Antes de assumir, já ganhou do Bragantino em Bragança Paulista. Depois, assumindo, logo ganhou. Com dificuldade, é verdade, mas ganhou mais uma, já está com 6 pontos, ganhou do Sport Recife, no apagar das luzes, né? E outra, o Sport Recife é candidato lá na ponta de baixo. Ainda pelo índice de aproveitamento, o Coritiba está numa situação bem complicadinha, mas já tem 6 pontos, para quem tinha 0, né? Não tinha nada. Neca de Pitibiriba, agora está com 6 pontinhos, tem 1 pontinho a menos que o Grêmio, só para se ter uma ideia. Claro que tem um jogo a mais disputado também. Diga, Maurício. E na sequência, dos próximos jogos antes do Clássico Atletiba, pega o Botafogo fora, o Atlético Mineiro em casa e o Goiás fora. Os jogos fora são com adversários um pouco menos qualificados do que o Galo, mas são jogos... Vai ter que se mexer de tabela, né? Vai ter que se mexer o Coritiba, porque o time é muito fraco. Ontem ainda falei com o Pelai pelo telefone, ele está se mexendo, está vendo jogadores alternativos no mercado e pode ser que consiga. Aliás, eu até perguntei para o Pelai se ele não tentou contratar o Potker, que o Internacional quer se desfazer, e o Pelai trabalhou com o Rodrigo Caetano no Grêmio, né? E o Potker está indo para o Cruzeiro, me disseram agora há pouco. Só que eu não sei se o Cruzeiro também tem dinheiro para pagar, né? Eu sei que ele, no Internacional, foi bem na Série B. Então, de repente, lá pode ser o tamanho dele também, né? Daqui a pouco é um jogador de Série B. O Potker, que jogou muito tempo na Ponte Preta, no Internacional, que foi o maior clube que ele jogou, ele não conseguiu se fazer, ele alternou bons e maus momentos, mas não teve nunca uma situação muito estabilizada e pode ir mesmo para o Cruzeiro. Doutor Roberto Sigma até me surpreendeu. Eu achei que a posição fosse exatamente o contrário do doutor Sigma, de querer a eleição já no final do ano, atendendo o estatuto, até porque o doutor Sigma é a oposição e tal, e a oposição teria alguma chance, porque a situação ainda não ganhou nada, mas o doutor Sigma entrou com um pedido junto à comissão eleitoral, um recurso junto ao Conselho Deliberativo do Internacional no final da tarde, para adiamento das eleições para depois do Campeonato Brasileiro. Falei com o doutor Sigma à tarde, como falei com o doutor Aquino, como falei com o Miola, como falei com o Décio Neuhaus a respeito de uma situação do sindicato, que eu vou falar agora, como falei com N pessoas a respeito disso, né? Mas me chamou a atenção o posicionamento do doutor Sigma, e ele disse o seguinte: nós não ganhamos um título brasileiro desde 79. Agora que a competição sorri para a gente, né? Vamos tentar ganhar esse título. 2006 o Inter foi vice, 2009 o Internacional foi vice, o Internacional em 2005 foi vice também, mas aí foi roubado e tal. E ele se apega a isso, que agora é a hora de focar no campeonato e tudo mais. Eu achei que ele, desta feita, iria ter uma posição mais radical, de querer a eleição e tal, porque seria postulante a ser presidente do Internacional. Me surpreendi, mas é a posição do Dr. Roberto Sigma, que inclusive já mandou esse pedido para o Conselho Deliberativo. O doutor José Aquino Flores de Camargo disse que não tinha recebido nada, que também estava surpreso. Aliás, houve uma reunião hoje da parte rachada, ontem, ou no final de semana, da parte rachada do Intergrande, que é o movimento, a associação chamado de confraria, a junção de alguns conselheiros que não concordam com a outra parte do Intergrande, que estaria lançando o Alexandre Salles Barcelos
E, enfim, o que tem de candidato a candidato no Inter é uma coisa impressionante. Já tem Dr. Roberto Sigma, que diz que gostaria de ser numa situação confortável, senão não concorreria. Dr. José Aquino Flores de Camargo, que está para ser lançado por esse movimento de confraria. O Alexandre Chaves Barcelos poderia vir a ser o candidato indicado pelo presidente Marcelo Medeiros, mas tem esse quiprocó ainda, né, do estatuto. E o problema nem é o estatuto, né? O problema é como o Profut poderá agir se não forem cumpridas as medidas legais pré-estabelecidas pelo Profut. Então, há esse receio de uma parte do Conselho Deliberativo, então essa é uma questão que ainda vai ser mais bem analisada. O João Patrício Hermann poderia ser candidato também. O José Amarante também teria se fardado em algum momento. O Alessandro Barcelos, pela Academia Colorada. O Ivandro Morbach, pelo Povo do Clube. Só aí são 7. Né? 7 candidatos. Claro, vai se terminar tendo 3 candidatos. Mas o Povo do Clube quer lançar. A situação vai lançar. Se rachou mesmo o Intergrande e tem um candidato de peso como o doutor José Aquino Flores de Camargo, também periga lançar. Mas a informação o Alessandro Barcelos me disse que era candidato, não. Sempre disse que nunca negou que poderia ser candidato. Então... O doutor Aquino, todas as conjecturas que falam dele demonstram que o doutor Aquino gostaria de ser consenso, né? Ele gostaria de ser candidato em uma situação dessa. Não, ele já sabe que... No mínimo, dentro do movimento, ele gostaria de ser o candidato único. Mas não tem consenso. Se ele está entrando por causa da rachada que deu, senão ele não seria candidato. E do outro lado, você... Não, mas até o doutor Raul Regis de Freitas Lima, que está bem vivo aí, sempre quis ser consenso no Grêmio, não conseguiu. Não adianta. E por outro lado, o Ivandro Morbach surge como um candidato, mas pode se juntar... Mas existem, sim, conversas já com o Alessandro, porque o Alessandro precisa de votos no Conselho. Senão não vai para o pátio. Senão não passa para o pátio, né? É isso aí. E aí existe toda uma necessidade de conjectura. O Povo do Clube tem um bom contingente de conselheiros, assim como o Intergrande. Por isso que são 2 movimentos que são importantes e, no mínimo, ouvidos nesse momento e tendem a levar um candidato cada um para o segundo turno. Né? E tem mais a situação ainda do I9. O que vai fazer o I9? Quem tem o I9, se o doutor Sigma não ficar no I9, ou se ficar não ficando, porque agora, hoje até ouvi de alguns conselheiros mais, não irritados, não é essa a palavra, mas não nem indignados, surpresos com essa posição do doutor Sigma, entendendo alguns até que ele esteja de volta ao Intergrande. Por que ele estaria preocupado com a atual situação? Seria só pelo resultado de campo? Porque ele é um grande colorado, todos nós sabemos. E até alguns já disseram. Pois é, ele não seria o homem do futebol, do Alexandre Chaves Barcelos? Trabalharam juntos, né? Pois é, o Alexandre que trabalhou com ele, né? Pois é. Então tem tudo isso aí. A Operação Rebote, que não para. Né? O que tem de rebote aí? Bate na trave, em cima da linha, mas tem uma hora que entra. A investigação sobre o ex-vice jurídico Marcelo Castro, essa era uma crônica da morte anunciada, né? Desde que ele entrou lá no Internacional e tal, que tinha problemas já com cassação da OAB, e estava... já não podendo exercer a profissão e tal, bom. E eu me lembro de ter me manifestado na época, então estou tranquilo a esse respeito. Ele foi também, durante algum tempo, presidente do Sindicato dos Clubes de Futebol. E ali já se investigava algum possível desvio e tal, e dali se descobriu o envolvimento de outras situações com o Sindicato dos Atletas Profissionais, do Ivo Amaral. E estaria havendo problema de desvio no Sindicato dos Atletas Profissionais já há bastante tempo. Mas o que se fala é que o maior estouro seria de 2015 para cá. O Ivo Amaral
foi afastado. E o atual presidente, Paulo Mocelin, que tem laços de família com o Ivo Amaral, pediu afastamento. E aí assumiu o Gabriel, que agora não me foge o nome, mas eu vou olhar aqui, porque eu publiquei no meu Instagram. Então, está aqui, já vou achar. Né? Assumiu a condição. Está aqui. Gabriel Schacht, né? S-C-H-A-C-H-T. Isso aí. Schacht. Pediu licença e o Ivo Amaral foi afastado. E o desvio seria de 10 milhões. Essa grana toda foi parar na conta de dirigentes do sindicato. Então, aí o sindicato já publicou uma outra nota em cima da minha publicação, porque até então não tinha vazado. O sindicato publicou uma outra nota. Vamos ver se está aqui a nota. Já vou ver aqui. Está aqui. Está aqui, ó. Venho por meio da presente, na qualidade de presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, formalizar o meu pedido de licença da entidade e depois do exercício da presidência com efeito imediato. Como é de conhecimento dos demais integrantes, não, esse é do Paulo César Mocelin. Eu queria ver a nota do sindicato. Essa aqui é aquela que eu já tinha publicado. Então, isso aqui já tinha publicado. Aqui, ó. Então, essa aqui já é uma situação meio que repetida aqui, né? Quem me mandou a nota foi o Décio Neuhaus, e aí está aqui. Nota oficial. O Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, e aí vem dizendo que o Ivo Amaral foi afastado, então vice-presidente, o atual presidente pediu licença do cargo, assumiu a presidência o Gabriel Schacht e a direção informa, em conjunto com a assessoria jurídica, ora em curso, coordenada pelo Décio Neuhaus e com o apoio dos advogados criminais Rodrigo Oliveira, que segue com o seu compromisso com os atletas profissionais do Estado do Rio Grande do Sul. Então, essa foi a nota do sindicato também para esclarecimentos. Mas a verdade é que tem um rombo de 10 milhões no sindicato dos atletas profissionais do Estado do Rio Grande do Sul. Esta é a notícia. Bom, em 2 dias o Grêmio deve fechar a renovação com o Ferreirinha. Vai ser o 11º jogador da beirada que o Grêmio está colocando. Claro que eu coloco alguns ali, como o Elias, o Rildo, o Robinho, o Everton, que pode jogar também como meio atacante, mas, em princípio, são também de beirada. Contra o Sport Recife, Matheus Henrique, Maicon e Pepe estarão de volta. Marcos Guilherme e D'Alessandro disputam uma vaga para jogar ao lado do Thiago Galhardo no jogo da quarta-feira. O Grêmio joga na quinta às 19h e o Inter joga na quarta às 21h30. O Internacional celebra o fato de estar tomando poucos gols. Deixei de propósito, por fim, para fazer uma saudação especial, como sempre faço depois das conquistas de Grêmio e de Internacional. Mesmo com todo susto, mesmo com toda a superioridade técnica, o Grêmio sofreu para ganhar em 200 minutos, né, do Caxias, e ontem perdeu o jogo em casa, mas aí no placar agregado fez 2-0 na Serra, perdeu por 2-1, o Caxias ganhou 3 vezes do Grêmio na competição, mas não ficou com o título. O Grêmio ganhou 3 vezes do Internacional, mereceu a conquista, foi o melhor time da competição, mesmo com alguns sustos contra o Novo Hamburgo, quase não chegando na final do segundo turno, perdeu o primeiro turno para o Caxias, perdeu o jogo derradeiro para o Caxias. Ainda assim, o Grêmio comemora um tricampeonato, que não surgia desde 87, só que eu sempre ressalvo, né, que naquela época o bem maior foi o Hexa. O Grêmio ganhou um Hexa
de 85 até 90, inclusive passando pelo Grêmio Show do Otacílio em 88, a Copa do Brasil invicta em 89, por isso que eu achava pobre considerar só um tricampeonato da década de 80 para ressalvar que o Grêmio estava repetindo aquele fato. Aquele fato foi muito maior. Envolveu um hexa, um título inédito da Copa do Brasil. O Grêmio ganhou a primeira competição naqueles moldes, né, que perduram até hoje. E por isso que eu achei a história de meio forçação de barra em função de considerar um tri repetido agora. Mas, de qualquer forma, valeu. A torcida do Grêmio fez festa igual e tá aí o hino do tricolor. Pé a pé nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Já estive em pagos bem distantes com o Grêmio, né? Em Tóquio, na disputa contra o Ajax, em Medellín, na disputa contra o Nacional, em Lanús, na disputa contra o Lanús, em São Paulo, na disputa contra a Portuguesa, enfim, em todas as competições que o Grêmio disputou de 85 para cá, 95% delas eu estive presente, né? Os feitos da tua história. Já voltamos. Parabéns, Grêmio. Para deixar claro aqui a situação lá do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, o Ivo Amaral, ex-vice-presidente, assumiu que só ele mexia nas contas, só ele fazia transferências. E fundaram um sindicato municipal de Porto Alegre, em cima de um outro sindicato que já existia, que era do Rio Grande do Sul, para, sei lá, se pegar mais dinheiro de Grêmio Internacional, alguma coisa. Então tinha o municipal e o estadual. O municipal e estadual. E aí deu um estouro, né? O Ministério Público achou estranho algumas relações e tal, foi aprofundando e vai estourar em mais gente aí, né? Hoje eu ouvi, acho que foi o Cristiano Silva, eu ouvi no rádio dizer assim, não fique com ciúmes, quem ainda não apareceu vai aparecer, né? Mas é uma situação triste, né? Triste. E aí os caras vêm dizer que se aproximam do clube ou do futebol, porque amam o futebol, porque amam os clubes, né? A gente vê que é uma balela. Qualquer fragilidade que tenha a instituição, eles se aproveitam para pegar dinheiro que não é deles, né? Uma vergonha isso aí, né? Uma vergonha. Né? Claro que ainda tem muita gente que está sendo julgada e pode ser até inocentada. Tomara que os inocentes fiquem inocentes e que os culpados paguem a exaustão, né? E que tenham que devolver para o clube, no caso o Internacional, cada centavo. E agora no sindicato que vão pagar com os bens, né? Mas sempre falta, né? Desapareceu 10 milhões do sindicato. Apareceu um rombo aí de 10 milhões, ou uma apropriação indébita de 10 milhões. Eu confesso que eu não li todos os documentos hoje, porque me preocupei em dar uma olhadinha, ver se... Né? Liguei para o doutor Décio Neuhaus e tal, para saber qual era a posição oficial do sindicato. E aí, logo em seguida, emiti uma nota, publiquei também, para fazer um jornalismo bem feito, né? E até, hoje falaria à tarde na Rádio Grenal, mas eu quis sempre pegar mais detalhezinhos para não incorrer em alguma bobagem, que o cara pudesse citar quem não merece ou deixar de citar quem realmente está envolvido. Quem né? tem que ser citado. Mas o Ivo Amaral assumiu a bronca, e o Paulo Bocellim, por laços de parentesco, pediu afastamento. Vamos ver os desdobramentos agora, né? O Ministério Público não está dando refresco para ninguém, né? E tomara que não dê para ninguém, hein? Para ninguém. Nem para cara famoso, nem para amigo do peito. Isso não existe. O Ministério é sério, né? O Ministério Público. Mas... E pelo tempo que transcorre a investigação, se vê que tem muita coisa para revirar, né? Imagina quanto de papel já não tem nisso aí, né? Mas no primeiro ano dessa gestão, o João Patrício Hermann, quando estava defendendo, justificando um atraso na apresentação dos dados contábeis do Inter, chegou a relatar que mais da metade do departamento financeiro estava a serviço do Ministério Público. Falaram que iam colocar o grito da geral aí, tem na mão aí, pode colocar. Hein? Tem na mão aí ou era sacanagem? Bota aí. Bota aí. Hoje é dia de Grêmio também, né? Alegria. Depois daquele fraudão de ontem, né? Hoje já mais
aliviado, né? Já passou a tensão do jogo? Já, que coisa horrível aquele final, hein? Aquela defesa do Vanderlei no chão ali, 48. Pô, quando saiu o gol do Diego Souza, escancarei, é o gol do título, é o tri e tal. E ainda que foi o gol do título mesmo, né? Não. Porque se não tivesse saído o gol do Diego Souza, seria pênaltis, né? O problema é que eles ouviram o teu depoimento de gol e acharam, tá resolvido. Tá resolvido. É que diz que é o gol do título, é o gol do título. Eu que mandei eles relaxar. Exatamente. Agora... O deu mole, o Nana Neném foi culpa tua. Acabou o VAR salvando o Grêmio, né? Porque lá em Caxias teve um gol anulado do Caxias e um gol confirmado do Grêmio. Até o nosso delegado Benhur Marchiori, que muito tempo trabalhou nas divisões de base do Grêmio e é gremista de 4 costados, um dos maiores gremistas do Rio Grande. Para ele foi irregular o segundo gol do Grêmio lá, né? Já bastaria para dar pênaltis. Se tivesse sido 1-0 lá, claro que daí o Grêmio jogaria de outra maneira aqui, né? E aí, é que o Maicon já não ia poder jogar, porque se viu ontem que entrou descontado e pode ter agravado a lesão. O PP se lesionou lá, não teria como jogar aqui. Pois é, Rec, mas esse caso do Maicon, se ele estava descontado, e se é uma final do estadual, que, convenhamos, para a grandeza do Grêmio, é pouco. Não, não é pouco. Claro o Grêmio... Rec. Eu só me lembro quando era Alba Castelhano. Aí eu me lembro bem da cantoria. Dale Grêmio querido, dale Grêmio campeão, da Libertadores e também no Mundial. Não, o teu estilo, Rec, é da linha do vou torcer pro Grêmio bebendo vinho. A parte do vinho eu tenho certeza. Vou torcer pro Grêmio bebendo vinho. A parte do bebendo vinho essa é a boa, que casa contigo. Essa aí eu nunca vou esquecer essa estrofe. Agora, voltando à vaca fria, o Grêmio não aceitou jogar uma partida só. E agora eu entendi por quê. Rec não aceitou jogar. Vá que desce. O Grêmio não confiou nele mesmo. A chance do Caxias fazer o crime em um jogo era maior do que em dois. Em dois chegou perto. Agora eu entendi. Tinha que ser um só na Serra, daí o Grêmio ganhava de 2-0. Agora sabendo. Agora sabendo é fácil. Agora é barbado. Mas o Grêmio mereceu, né? Ganhou 3 vezes do arquirrival, que é a maior disputa, né? O Grêmio professor Enio sempre Grêmio ganhou cita, no Beira-Rio também, né? Ganhou com aquele gol do Diego Souza. Antes da pandemia. Ganhou na Arena e ganhou no Centenário. 3 estádios diferentes. Então, o professor Enio sempre cita, né, que o confronto importante, o campeonato que ele valoriza é o Grenal. mas prova que não é bem assim, que para o Renato, por exemplo, vale a quantidade de títulos. Bom, mas o Renato, na quantidade de título, botava até a Recopa. Recopa contra o time misto do Avenida e deu volta olímpica. E aí é que o outro erro, né, da estatística, né? Não dá para comparar um campeonato brasileiro, que é a diferença do Filipão com o Renato, é um campeonato brasileiro. Para dar 7-7, se coloca uma Recopa. Então, o que eu posso lamentar pelo Renato é não ter tido o Grêmio não ter ganho a Recopa desse ano, porque daí o Renato passaria do Filipão. Imagina, com 2 Recopas gaúchas, convenhamos. Ou então ele tem que ficar... A gente tem que parar de se expor ao ridículo. Ele tem que ficar pelo menos, então, até final de fevereiro, início de março do ano que vem para ganhar mais uma Recopa. Não, mas aí tudo bem. Não, Recopa não. Recopa não vai ter, porque não tem copinha esse ano. Essa barbadinha não tem para contabilizar título. Vai ter que ficar e vai ficar até o final do ano para ganhar um título expressivo. Até o início do ano que vem. Copa do Brasil, até fevereiro, março, sei lá quanto. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Essa conversinha de que gauchão é o suficiente. E outra coisa, né? Tá bem, loas para o vencedor, mas quando lá, que o Inter ganhou durante 15 anos título, quase todos os anos e tal, se dizia que o Grêmio não ganhava título há 15 anos, eu dizia alto lá. O Grêmio ganhou em 6, 7 e 10. Eu defendi 15 anos isso, para não deixar a torcida do Internacional triturar do Grêmio. Então eu confirmo agora, gauchão tem peso sim. Raquito tinha razão. 6 e 7, melhor momento do Internacional, e 10, outro ano em que o Inter ganhou a Libertadores. Os 3 títulos do gauchão valiam. Tanto é que o Grêmio comemora agora há 3 anos só gauchão.
18, 19 e 20. 3 títulos gaúchos. Em 20 é e só mais uma gaúcho. Recopa, que também é gaúcha. 4 títulos que o Renato apregou a ter ganho, e ganhou, né, nos últimos 3 anos, foram dentro do estado do Rio Grande do Sul. Os memoráveis, os históricos, são a Copa do Brasil de 2016, que o Roger encaminhou, e a Libertadores de 2017. Quando eu digo o Roger encaminhou, eu materializo isso. Porque se fosse pelo segundo jogo contra o Atlético Paranaense, o Grêmio estava eliminado. O Grêmio perdeu em casa. Quem ganhou lá no Paraná foi o Roger. Né? Já voltamos. Eu fiquei surpreso com o pedido do Dr. Signo, porque me parecia que o Dr. Signo até seria candidato aí pelo I9 e tal. Esteve aqui na última quinta ou sexta? Quinta-feira? Quinta-feira. Não, foi no início da semana passada. Foi segunda-feira de semana Foi segunda passada? Segunda-feira da semana passada. Tão louco aí, com tanta gente conhecida que morreu aí nos últimos dias. E mais demissões de amigos meus, né? Como Juremir Machado da Silva. Final de semana foi o nosso amigo Otávio Nascimento. Pois é, Otávio Nascimento, a mãe do Rodrigo Ramos. Né? Já tinha morrido antes uma amiga minha, Elvira, que é irmã da Tereza, uma figura dócil, querida, participava das nossas festas da faculdade, era uma das mais animadas, uma amiga extraordinária, né? Mandar um beijo para a Tereza mais uma vez, para a mãe da Tereza, que estão assim enlutadas ao extremo, uma pessoa de 59 anos, com toda a vida pela frente, a mãe perder a filha desse jeito, embora estivesse um pouco adoentada, né? Na última vez que lá no bar do Beto nos reunimos, os colegas da faculdade, e até falava com a Tereza lá, o Baidecão estava lá, inclusive, né? E a gente estava preocupado com a Elvira e tal, mas ninguém esperava que fosse de uma hora para outra acontecer o que aconteceu. Então, muita coisa, né, ao mesmo tempo. Portela, com 55 também. Anos, eu até não tinha um bom relacionamento com o Portela, mas não tinha um mau relacionamento também, né? Era profissional, a gente brigava muito. Cada um coordenava um setor, e aí sabe como é que é? Empresa de comunicação, muita conversa de meiga não dá, né? Então, a semana foi pesada. Eu não tenho muita memória da semana passada, prefiro deletar. Né? Mas também tinha muito trabalho, e aí foi passando, né? Tivemos jogos no meio de semana, tivemos jogos no final de semana, um título conquistado pelo Grêmio. E aí, eu lembro do Nelson Almeida, do Pelai, que é mais antigo entre nós aqui, do que o Sopa, do que eu, do que o Maurício, né? 77 eu tinha 14 anos, mas o Nelson Almeida é uma figura histórica que eu tive o prazer de entrevistar N vezes. Ele disse uma coisa que é certa: faixa no peito, taça no armário, picho no bolso e volta olímpica, não tem como contestar. E lembra, Pelai, quando ele fez essa frase? Foi no negócio do Trimedal. 1977. O negócio do Trimedal, né? Não foi por isso. Foi em função que ouvia muita reclamação ali no Campeonato Gaúcho, estava muita discussão, né? E ele deu essa declaração. O Nelson Almeida foi um grande dirigente do Grêmio, porque hoje as exigências são ganhar a Copa do Brasil, o Brasileiro, ganhar a Libertadores de América, se possível ganhar o Campeonato Mundial da FIFA. Mas naquela época a importância desse título para o Grêmio, as pessoas hoje mais jovens não têm condição de assimilar, de saber o que representava aquele ano, né? O Internacional ia para o campeonato, e o torcedor do Grêmio daquela geração, né? 1977, dos 18 até os 26 anos, ninguém tinha visto o Grêmio ser campeão gaúcho, não era nem campeão, né? E o Internacional já sendo bicampeão brasileiro. Então, o Internacional tinha uma grande equipe, grandes jogadores, e o Grêmio, o Nelson Almeida ali, junto com o Tele Santana, né? Conseguiu, e o presidente Hélio Dourado, né? O grande presidente Hélio Dourado,
conseguiram quebrar essa hegemonia do Internacional, que foi muito importante. A prova está que 3 anos depois o Grêmio completou o Olímpico, né? O Olímpico Monumental, com as arquibancadas superiores, e em 1981 veio o primeiro título brasileiro, e logo em seguida a América e o mundo em 83. Então, essa conquista aí, essa quebra da hegemonia do Esporte Clube Internacional em 77 foi muito importante, e o Dr. Nelson Almeida, né, uma pessoa muito querida, ficou marcado na história do Grêmio o seu trabalho, porque era um dirigente assim, que conhecia futebol e serviu de exemplo para muitas gerações, né? Depois houveram outros dirigentes importantes no Grêmio, tiveram também antes do Dr. Nelson Almeida, antes de Dr. Rudi Armin Petri, por exemplo, citando o Sr. Petri, a gente faz uma homenagem a todos os grandes dirigentes do Grêmio. Então, realmente, aquele ano de 77 ali, aquela quebra da hegemonia do Campeonato Gaúcho, naquele tempo o Campeonato Gaúcho, os campeonatos estaduais, de alguma forma, né, Rec, eram muito importantes, e o Campeonato Gaúcho era importante. E tanto é que todo mundo sabe que é daquela época o time do Grêmio de cor, né? Corbo, Eurico, Oberdan, Anchieta e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu e Iura, Tarcísio, André e Eder. Jogou alguns jogos. Entrou no lugar do Anchieta, né? Nos dois jogos finais. Vitor Hugo, Tadei, Paulo Zidoro. Não, tu está misturando as épocas. Vitor Hugo, Tadeu e Iura, Tarcísio, André e Eder. O Tadei e o Paulo Isidoro eram em 81. Depois que o Rafael Bandeira... Eu entrando nessa história... Rafael Bandeira... Boa noite. O Rafael Bandeira trocou o Éder pelo Paulo Isidoro. Isso. Depois do Atlético. E aí então era Tarcísio, Baltazar e Odair. Não, o de 77 era o Éder. Não, mas aí não era Baltazar. Vamos lá. Em 77... André Catimba. Tarcísio, André e Éder. Em 77. Em 81... 81, aí tinha 81, tinha o Baltazar e o Odair. Tarcísio, Baltazar e Odair. É isso aí. Exatamente. E o Tadei era o camisa 10 de 81, que jogava uma enormidade também. E o Yuri era o de 77, que fez aquele gol dos 14 segundos. Isso aí. O que é sopa? Que tu queria meter essa colher de sopa aqui na Não, eu ia colocar... Boa noite, né? Boa noite para todos vocês. Boa noite, Eduardo. Prazer estar participando do programa com você. Boa noite, Rec. Boa noite. O prazer é meu, eu gosto muito das ideias do Pelai. Tem o Maurício Freitas. Boa noite, Maurício. Tá quietinho aqui. Tá quietinho. Mas viu, Pelaipe, eu já fiquei sabendo nos bastidores que hoje é sopa de camomila que vai participar do programa. Esse Grenal de 77, inclusive, foi o Grenal do Vermelhão, não foi? Foi. 4-0. Que foi o que a gente ficou com o uniforme vermelho, inclusive. Era o uniforme todo vermelho. Mas no Campeonato Brasileiro, nenhum problema. Mas ficamos sem usar esse uniforme todo vermelho até 97. Foram 20 anos que a gente ficou sem usar o uniforme vermelho. Mas daí foi no Brasileirão. Isso. Diga, Pelaipe, tá sem som aí. O Pelaipe ficou sem som aí. Opa, agora tá. Viu? Esse Grenal foi no Brasileiro dos 4-0. A estreia toda eu acho que o material era Adidas, né? Todo vermelho, meia vermelha. O primeiro gol do Grêmio foi o Iura que fez. Fez naquela goleira do Gigantinho, encobrindo o Benítez. É isso aí. Foi ruim. Então a gente ficou bastante tempo. Depois, claro, passamos por cima disso e acabou nos dando alegrias também o uniforme todo vermelho. Mas sobre a camomila eu tô um pouco incomodado, mas isso é assunto para depois. Parabéns aí para o Grêmio, que foi campeão ontem, mostrando, e pela festa que o Grêmio fez, isso realmente valoriza o tempo que o Internacional, porque as coisas são cíclicas, né? Agora eles estão dominando um pouco. Na década passada nós estávamos melhores a nível regional, inclusive em nível regional.
E isso demonstra a importância que realmente... Eu sabe que eu não sou um apreciador do Campeonato Gaúcho. Por mim, os regionais terminariam hoje, né, nesse formato que eles existem, né? Eu deixaria as 38 rodadas do Brasileirão no tempo que o calendário europeu, não necessariamente no mesmo período, ou pode ser no mesmo período, mas com tantos quantos finais de semana disponíveis que a gente tem no campeonato europeu, nos campeonatos europeus, em que a gente tem ali 18 datas a mais para disputar as 38 rodadas. E isso deixaria o nosso futebol com muito mais intensidade e a gente com um nível de qualidade para vender esse produto para fora, né? Para o mundo consumir. Mas, enfim, então, parabéns para o Grêmio e espero que os colorados, que nós valorizemos essa competição mais e briguemos por ela mais, com mais afinco ano que vem, para que a gente possa retornar aí à hegemonia do futebol gaúcho. Diga, Pelai, você tinha falado aí e acabou não saindo porque estava sem som. Não, eu estava dizendo que... eu estava dizendo para o Eduardo que quando a gente tem uma equipe boa, quando a gente tem uma equipe... Aí pode jogar todo de vermelho, ou todo de branco, ou todo... Mas são as competições do futebol, Eduardo. Eu sei disso. Por exemplo, no Grêmio, teve um período que do presidente ao segurança, ao porteiro do clube, quando o Grêmio entrava de meia preta, eles já achavam que o Grêmio já estava perdendo o jogo. Então, tem algumas... Mas o Pelaipe, quando dá no sorteio que a gente não ataca... Entendeu? Hã? Sim, quando dá no sorteio que a gente não ataca no Beira-Rio, no primeiro tempo para goleiro do Gigantinho, eu já fico um pouco apreensivo, entendeu? Então, que a gente tem que... No primeiro tempo tem que atacar para lá e no segundo tempo tem que atacar para social. E aí eu fico... Eduardo, sabe que eu carrego comigo até hoje isso. Todos os jogos que eu vou jogar do Beira-Rio, porque eu sei que a torcida, a minha família, meu irmão é colorado, os filhos do meu irmão, meus sobrinhos netos, tudo ali é a veia do meu avô, que meu avô era colorado e meu pai era gremista, entendeu? O pai da minha mãe era colorado, a família toda colorada e continuaram. O meu irmão seguiu meu avô, a família do meu avô. Então, meus sobrinhos, todos, eles vão ao jogo, no auge, assim, deu no Grêmio proibiram o meu irmão de entrar no Beira-Rio, ele sócio do Internacional, e o meu sobrinho, porque disseram que que eles iam espionar lá no Internacional, numa semana de Grenal. Mas sempre que fui jogar no Beira-Rio, Grenais, eu sempre orientava os jogadores do Grêmio para escolher defender no primeiro tempo na goleira do relógio. O Internacional não gosta gosta de jogar o segundo tempo na goleira do relógio com bandeirinha do lado do treinador, com o treinador buzinando bandeira. Então, essas são algumas coisas aí que tem o futebol, entendeu? Muito interessante, né? Futebol é uma guerra, né? Futebol é... Não, mas isso funciona mesmo. A gente fica... Porque todo mundo fica sempre apreensivo e o torcedor sabe que hoje vai atacar para o lado errado. Então a gente fica torcendo mais aguerridamente, né? Porque sabe que naquele dia vai ser mais difícil. Bom, mas é isso, Eu vou deixar uma pergunta para cada um, para fazer o último intervalo comercial e depois temos os nossos reclames ao vivo aqui, mas daí eu vou entremeando. E até para deixar vocês com bastante tempo. Para o Pelaipe o tamanho da encrenca que ele se meteu, e parece que já deu sorte, fez 6 pontos em 6 disputados. No primeiro ele ficou só de camarote assistindo, e aí ganhou do Bragantino em Bragança Paulista, o que é difícil, um time rico hoje o Bragantino. E agora ganhou, no apagar das luzes, o que prova que está com o pé quente, do Sport Recife, que por enquanto é um inimigo direto lá de baixo, né? Vá que o Curitiba, pela sua história e tradição, possa até ir mais para cima, ele que foi até campeão brasileiro em 85 com o titio Enio Andrade, né? Bom, e para o Sopa, eu quero perguntar sobre as eleições do Internacional. Hoje o doutor Roberto Sigma entrou com um pedido para adiar as eleições para depois do Campeonato Brasileiro. E aí eu quero a opinião, mesmo de quem está à distância, nem sei se vai participar do processo eleitoral, porque o Acorda Conselho deve se unir de novo
ao sócio deliberativo e formar uma chapa para a renovação do Conselho Deliberativo. Não sei se o Sopa vai continuar morando no Canadá, se vai fazer a política do Internacional. Quero que ele fale sobre isso e sobre o desenrolar das coisas daqui também, uma vez que ele está sempre muito entrosado com os acontecimentos do dia a dia no Internacional. Já voltamos. Já está lá na retaguarda a imagem do Sopa? Repassando. O Sopa é apaixonado por números e quantos toques na bola. Então, mas vamos lá, daqui a pouco vamos ver o desenho tático aí do gol do Internacional, que deu 19 passes antes de fazer o gol. O Pelaif está rindo. Só falta ele vir com o mapa de calor agora para cima de mim. Aí eu me entrego. Aí tu vai te entregar. Eu lá de Lagoa Vermelha, Colônia e tal, tem que estar com de mapa de calor. O Eduardo lá no Canadá virou tecnológico. É, isso aí. Não, mas eu acho importante isso. Né? É verdade, é importante. São ferramentas importantes. Se os jogadores conseguirem entender, porque às vezes aquele quadrinho negro ainda com as bolinhas e tal, com imã, se os caras entenderem bem e conseguirem desempenhar contento, não tem problema nenhum. São informações. Informações. Agregam conhecimento, Isso. mas tem que saber aplicar. E tem que saber jogar bola também, né? Se fizer isso aí comigo, não adianta nada. Paulo Pelaip, e essa encrenca aí é fácil, é difícil? Você vai ter que reestruturar o elenco do Coritiba, ou ao contrário do que se pensa, não é tão fraco assim? A arrancada que foi acidentada. Como é que você caracteriza esse atual momento profissional teu? É um desafio, né? É um desafio muito grande. O Coritiba voltou da Série B para a Série A. Teve 2 jogos aqui decisivos no Campeonato Paranaense. No primeiro jogo perdeu para o Atlético um gol já nos descontos, na Baixada. Depois, no Couto Pereira, vencia a partida até os 45 ou 46 minutos do segundo tempo e levou uma virada. Isso realmente foi um baque muito grande para a equipe. E os 5 primeiros jogos do Coritiba foram jogos muito difíceis. Jogou contra o Internacional, que é o líder da competição hoje, de 18 pontos disputados, tem 15 conquistados. Jogou contra o Flamengo, campeão na casa aqui no estádio, no Couto Pereira, com o Flamengo, que é campeão da América e do Brasileiro de 2019, vice-campeão mundial. Jogou com o Bahia um jogo na Fonte, lá não sei se foi em Piataçu ou se foi na Fonte Nova, mas jogou lá, também fora, e jogou fora contra o Corinthians. E contra o Corinthians teve uma agravante, que aos 15 minutos teve um jogador expulso. Então, realmente, além de ter jogos difíceis, jogos fora, o Coritiba, o início da competição foram marcados assim, equipes assim, que disputam, né, uma competição, e depois o último jogo fora, dos 5, jogou 3 fora, contra o Bragantino, uma equipe que investiu mais de 130 milhões nesse ano no futebol brasileiro. Foi uma equipe que investiu mais que o Flamengo, investiu mais que todos os clubes do futebol brasileiro. Quem investiu foi o RB, o Bragantino, o RB, entendeu? Então, então houve as derrotas, então houve a mudança. Evidentemente, para essa equipe ter uma competição tranquila, precisa aí de uns 4 reforços, 5 reforços. Tem que ver o que tem. Eu acho que não dá para trazer o jogador para fazer volume, para botar volume no plantel. Se é para fazer isso, tem que aproveitar os meninos da base. O Coritiba tem uma boa formação nas categorias de base. Nós estamos vendo, estamos analisando, é muito difícil você chegar nesse momento. A maioria das equipes estão montadas, os jogadores que as equipes têm são jogadores que eles não aproveitam, mas às vezes tem um jogador que não dá certo numa equipe e você traz para a sua equipe e ele
desenvolve um bom futebol, entendeu? Tem vários exemplos aí. Vocês mesmo no Sul, em 2010, tinha um jogador que chegou no Grêmio, ninguém sabia quem era, o Clementino, começou a fazer gol, não parava mais. O próprio Jael, que tinha caído para a Série C com o Joinville, foi para o Grêmio e deu uma resposta, foi campeão da América. Então, tem que procurar alguns jogadores que se encaixem aqui, mas nós estamos procurando, né? Nós já trouxemos um jogador que nós conhecemos, que é um volante, o menino tem 22 anos, foi capitão da Sub-20, passagem na seleção brasileira, de base, né, do Flamengo, o Hugo Moura, e chegou hoje aqui. Então, nós vamos procurar reforçar com jogadores que realmente possam acrescentar o grupo de atletas. E temos muito trabalho, um treinador novo também, o Jorginho, mas vamos ter dificuldades, né? Onde tiver muita dificuldade para ganhar do esporte, onde realmente ganhamos o jogo em função de felizmente para nós, mas infelizmente para o esporte, num erro do goleiro do esporte, né? Que no último lance do jogo se precipitou e fez uma penalidade máxima. Mas a gente tem que continuar trabalhando. Essa semana temos 2 jogos muito difíceis, contra o Botafogo no Rio na quarta-feira e depois no domingo aqui contra o Atlético Mineiro, um dos candidatos ao título aí que disputa, que investiu também, é outro clube que gastou mais de 100 milhões aí em investimento aí com o São Paulo. Então, mas o futebol está muito parelho, está muito nivelado, né? E a gente está vamos procurar fazer o melhor aqui, mas hoje em dia está mais complicado para vocês dirigentes, né, Pelaipe? Principalmente porque qualquer repatriação hoje, com o câmbio do jeito que está, o câmbio desse jeito é muito bom para te colocar a crédito no teu balanço. Agora, se tu colocar a débito, qualquer negociação vai envolver. E um detalhe importante, você contratando hoje só pode escrever a partir do dia 13 de outubro. Então, agora, claro, amanhã nós temos ainda 43 dias, e em 43 dias tem muitos jogos, tem muitas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, não é fácil pegar um trabalho assim no meio do caminho, mas eu aceitei o desafio até em função do presidente do clube. Eu conheço o presidente é uma pessoa um jovem, é uma pessoa muito séria, muito correta, uma pessoa muito bem intencionada, né? Então, já conhecia o clube, os funcionários, a estrutura, e então aceitei esse desafio, mas é grande o desafio, e a primeira coisa, o foco, a gente não tem que... Vocês me conhecem muito bem, sabem que eu sou uma pessoa muito transparente, tenho os pés no chão. O primeiro trabalho nosso aqui no Curitiba é manter o Curitiba. O Curitiba é uma grande equipe do futebol brasileiro, tem uma grande estrutura. O centro de treinamento do Curitiba, poucos clubes no futebol brasileiro têm para dar com condições de trabalho, né? Com todo o respeito, o centro de treinamento do Curitiba é superior à do Internacional hoje e melhor que o centro de treinamento do Grêmio, entendeu? A gente respeita essas 2 grandes equipes, mas só para vocês verem o clube, a estrutura que o clube tem, entendeu? Tem outros clubes aí que eu podia citar. Aliás, o Atlético Paranaense também, os 2 clubes de Curitiba estão muito bem em termos de estrutura física, né? Então, o que eu quero dizer é isso, mas a gente tem que ser da realidade. O Curitiba tem que se manter, não é o ano que veio. O Curitiba tem que fazer um trabalho para se manter sempre na Série A, porque é uma grande estrutura, tem uma grande torcida, entendeu? Se manter na Série A. Então, esse ano é um momento, é um ano importante. Também tem que aproveitar a categoria de base e fazer um time, porque você sabe que, no final, às vezes, se você não se concentrar, a diferença de pontos é muito pouca da Libertadores, da Sul-Americana, para aqueles clubes que têm o rebaixamento. Então, eu acredito que a gente tem que fazer um trabalho, primeiro, focando na permanência da série A, segundo,
olhando uma possibilidade de vaga na Sul-Americana. Então é isso, esse é o trabalho, esse é o nosso objetivo que nós estamos fazendo. E nós temos aí já conversas em andamento ao longo dessa semana, talvez mais 1 ou 2 contratações a gente possa fazer para ajudar aí o treinador, dar opções aí para o Jorginho na escalação aí e da equipe também no fortalecimento do grupo de atletas. Te surpreendeu esse pedido do Dr. Roberto Sigma, Sopa? Sim, me surpreendeu muito vindo do potencial candidato à presidência, até porque a gente não se cogitava isso, ele que é um homem já vivido no futebol, né? Mais do que eu. Então, se eu for citar, por exemplo, ele falou, as pessoas estão falando na inconveniência da discussão política nas eleições. Para explicar, eles estão pedindo um adiamento por conta dessa coisa, que supostamente as eleições seriam um momento de acirramento e atrapalharia o futebol do Internacional. Eu penso que se a gente colocar aí o ano, uma das temporadas mais vencedoras da história do Internacional, que é a temporada de 79, né? Teve uma eleição extremamente acirrada, ânimos exaltadíssimos, até porque hoje, se a gente falar hoje do tipo de briga que nós temos, né? Do tipo de acirramento que nós temos, naquela época era muito mais o futebol em si, né? Era muito mais... Não tinha VAR, né? não tinha VAR naquela época. Então, o que acontece é que naquela época nós tivemos uma disputa muito acirrada em 1979, muito pegada, e a oposição ganhou. E o clube foi campeão invicto. Então, do mesmo modo que vale para ser o uniforme é todo vermelho, se tu tem time para ganhar, vai ganhar. Se tu planejou certo para ganhar, vai ganhar. O Internacional tem aquelas coisas, nós temos que ser Internacional, e eu acredito que o Grêmio também. Pela nossa localização regional, né? E isso, nos deslocamentos, nós temos ao longo do ano, ao longo do campeonato, nós temos aí, pode colocar, durante o campeonato nós temos pelo menos 25 sessões de treino a menos. Bom, vamos ignorar o aspecto do Cabral, do Cláudio Cabral, né? Para quem tem técnico ruim, mas para a dupla Grenal, que eu considero que para os objetivos que vem conquistando, que vem trazendo, a dupla Grenal tem técnicos adequados, as sessões de treino fazem diferença. Então, para nós da região sul, que viajamos mais, que ficamos mais tempo embarcado, né, o Pelaipe viveu isso como dirigente, certamente, né, para fazer às vezes para fazer um deslocamento para a Bahia, passa o dia inteiro, perde o dia inteiro. E os times de São Paulo são 3 horas, 4 horas no máximo. E ali hoje os clubes estão viajando praticamente de voo fretado. Só quem não está viajando de voo fretado são os clubes pequenos, os clubes menores que não têm uma estrutura de fazer um voo fretado, entendeu? Por exemplo, o voo daqui para Curitiba, para o Rio de Janeiro, fretado, custa R$90 mil. E se você vai fazer um voo normal, né? Você vai gastar R$15 mil, vai gastar de passagem. Então, tem uma diferença que os clubes grandes têm condições de bancar e os clubes médios e intermediários não têm condições em função da crise, da pandemia, que todos estão com dificuldade financeira. Nessa linha, viu, Sopa, saiu uma matéria recentemente analisando esses dados para exemplificar isso. O Vasco é um dos clubes que optou por voos fretados e muitos clubes já fecharam um pacote do Campeonato Brasileiro inteiro. E o cálculo que o Vasco, obviamente, eles estão no centro do país, a logística é mais fácil, mas o cálculo deles é de que investir em voos fretados ao longo de todo o campeonato daria um custo de R$800 mil a mais. Só que eles economizariam em hospedagem, eles começariam o processo de recuperação já durante os voos. Um voo, uma ponte aérea Rio-São Paulo, que, enfim, os clubes lá precisam fazer aos montes, e agora o Inter, de certa forma, teve que fazer também. No pacote anual, fechando para o Brasileirão inteiro,
o custo caiu de 50 mil reais para 17 mil reais para fazer a ponte aérea. Então, fazendo isso a longo prazo, porque esse é o momento que as companhias aéreas estão loucas para pegar esse dinheiro também, né? É um momento favorável, mas então a gente tem ainda, além do custo de logística, né? Mas falando assim sobre o ano do Internacional, vai ser um ano em que outubro, novembro, dezembro vão ser anos carregadíssimos de números, de partidas quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, e não treina nunca. E não vai treinar nunca. Então, essa questão da eleição ou não eleição, os jogos vão se acumular, o departamento de futebol vai trabalhar, e eu acho muito mais... o Eduardo Lima e Silva é um conselheiro já também antigo, ele deu uma sugestão, eu recebi o print da sugestão dele, que a sugestão era que os dirigentes atuais... ou renunciassem ou fizessem a eleição agora, para que a gente não tiver, já que estão preocupados com isso, faz a eleição agora, nos próximos 50 dias, 40 dias, né? Faz a eleição agora e mantém esse complemento do acordo do conselho, mantém o departamento de futebol até o fim da temporada em si. Então, ou faz a eleição no prazo, a eleição transcorre normalmente e as chapas fazem o acordo do departamento de futebol continuar, o vice-presidente de futebol atual, continuar até o final da temporada. Mas se o homem é candidato à presidência? O vice de futebol? O Alessandro é candidato também. Tá bem, é uma informação que nós temos hoje nós temos uma articulação em torno de outros nomes, mas eu não iria com uma união, eu não apostaria numa união da situação em torno do Alessandro Barcelos. Não, ele é oposição dentro da situação. É a oposição convergente. Mas a questão que se levanta é o seguinte: não haverá união, né? Se o Alessandro Barcelos se candidatar, não tem problema, porque o departamento de futebol não é só o vice de futebol. Só uma pergunta. O vice-presidente de futebol vai ser oposição, vai ser oposição ao candidato do presidente Marcelo, é isso que eu entendi? Estou entendendo? Sim. Ele ainda não admitiu isso, mas também nunca desmentiu que gostaria de concorrer. Ele é do Academia Colorada e se juntaria a outros movimentos, já teria até conversado. Esse filme eu já vi no Grêmio. O Grêmio liderava a 10 pontos a competição, liderava 11 pontos a competição, e o vice-presidente de futebol traiu o presidente apoiando a oposição, e foi uma confusão, brigou com o treinador e o Grêmio botou o campeonato fora. Mas tu sabe, Pelaipe, que eu acredito que não é uma traição desse... Não, fazer uma coisa, Eduardo, eu te respeito muito, mas o vestiário eu conheço. E conheço como poucos. Essa história de dizer que lá de cima não afeta lá embaixo, o vestiário é balela. Afeta. O jogador ouve, o jogador lê, o parente do jogador lê, os familiares leem, ouvem, sabem tudo, leem e ouvem mais do que nós todos juntos, entendeu? Então eu digo assim, isso aí pode afetar o clube, isso aí pode afetar o Inter. Não tem nada a ver com isso, só estou dando a minha opinião no programa. Claro, não, eu ouço a tua opinião né, eu considero, na minha visão, olhando aqui, eu acho que o que nós podemos fazer, com certeza, principalmente porque o Inter é um clube de contratos longos, não há uma decisão em cima de uma política de futebol, Pelaipe, de mudança, porque se ficar o Alessandro Barcelos, que é a oposição convergente, a política de futebol continua. Se entrar um candidato da situação, a política de futebol, que é o 80%, 85% do orçamento do clube, ela continua. Se entrar uma terceira via, digamos, o que eu não acredito, que entrasse uma terceira via totalmente diferente, oposta, ela entraria no mesmo trilho. Porque dentro do Conselho hoje, Pelaipe,
foi composta nas últimas 2 eleições um conselho de 90, e isso é uma maioria que não foi roubado, eles não deram golpe em ninguém, foi construído com o trabalho eleitoral deles, em detrimento a todo o que aconteceu com o clube, porque o Internacional diminuiu, o Internacional tem problemas de montagem de grupo, tem problemas de planejamento, o Internacional tem uma estrutura pior, e tu falou da estrutura do Curitiba ser melhor que a do Internacional. O Internacional decresceu a estrutura de 2012. Não, de treinamento, tudo bem, vamos deixar claro. O Internacional está se preparando agora lá em Eldorado para ter um grande centro de treinamento também, né? Em Guaíba. 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 Não, mas vamos adiante. Tudo isso que foi construído, gestões com déficits, e hoje a gente vê que se pode ganhar com superávit, se pode construir time com superávit. O Grêmio, por exemplo, não é o meu modelo, não é o meu benchmark são outras equipes, mas o Grêmio consegue ter uma equipe competitiva com superávit no balanço, com uma saúde financeira interessante, que não aumenta dívidas, que não depende de outras coisas para fazer empréstimos, perdão de dívida, enfim. O que eu penso é que, como nós não vamos ter não vai afetar contratos do grupo, principalmente os dos jogadores mais decisivos, né? Mas no geral não afeta, tá, Pelai? Porque o Inter é um clube de contratos longos, como os grandes clubes, normalmente, né? Como a gente não afeta a diretriz de futebol? Porque ganhando a situação divergente, né? Ou ganhando uma oposição convergente, porque o Conselho Deliberativo está montado desta forma, o presidente tem 95% do Conselho Deliberativo, então isso, o presidente não, o Conselho de Gestão, então ganhando quem ganhar, não altera, não há uma diferença, sabe? Então por isso que eu digo, mantém-se o estatuto, mantém-se a forma estatutária, que é o melhor, a forma legalista de fazer. Olha, mantemos a eleição, o departamento de futebol continua até o fim da temporada, a gente faz um acordo, né, entre as chapas que entrarem, mantém o departamento para, ao menos na nominata, para que a gente possa ter uma segurança de ir até o final do campeonato com esse departamento, e depois entra o projeto novo, né, o velho novo projeto, né, que vai levar o clube pelos próximos 3 anos daí, porque lembrando que esse novo mandato ele é de 3 anos. Mas aí, só para atualizar, o que tem de prováveis, possíveis, né, ou tendências de candidatura? Dr. José Aquino Flores de Camargo teria sido lançado pela parte que rachou do Intergrande, que seria o movimento chamado de confraria. José Aquino Flores de Camargo... Mas tu vê, né, Rec? O José Aquino, ele vai mudar alguma direção? Não vai. O caminho é esse. Eles entendem futebol e a gestão do clube da mesma maneira. É nesse caminho. Diga, Pelaipe. Eu estou há muito tempo fora, do Rio Grande, e o grande presidente que reconstruiu o Beira-Rio, eu ouvi falar que o Giovanni Luigi, que foi um grande presidente, além de ser um grande cidadão, um grande ser humano, mas foi um grande presidente do Internacional. Eu vi que nos teus programas aí na Rádio Grenal, eu vi que tu falasse que o Giovanni Luigi poderia voltar à presidência. Esse é um nome também que engrandece o Esporte Clube Internacional. Esse é o nome de vitória certa da situação, mas ele não quer. Então, tem um pedaço do Intergrande, o que rachou. E que também o Luigi também não mudaria nada na diretriz que está no trilho que nós estamos percorrendo agora.
Tá, então, absolutamente. só vou dar uma embaladinha aqui. O Vai. segundo outro nome do integrante seria o Alexandre Chaves Barcelos, que já foi meio que lançado pelo presidente do Internacional. Mas o Alexandre pode ser candidato, Rec? Aí é que tá. Aí tem mais outro. Desculpe as minhas perguntas, aí eu estou muito mais como perguntão para entender essa... Não, é outra celeuma. Alexandre Chaves Barcelos e João Patrício Herman, a preocupação não é nem com o estatuto, que pelo jeito o Internacional até infringiria o estatuto. É com o Profut. Como eles poderiam reagir se não houvesse o cumprimento das regras do próprio clube. Não, é que o estatuto ele é um pouco mal redigido, entende, Rec? Então ele dá abertura para que interpretativamente, e eu não acredito que fosse ilegal na interpretação que o Chaves Barcelos ou o João Patrício concorressem à presidência do Inter. O Ivandro, não, absolutamente. O único lançado até agora candidato é o Ivandro Morbach, do Povo do Clube. Inclusive... Que também não alteraria na diretriz de futebol, naquilo que está, não alteraria absolutamente nada. Eles já não necessariamente o Ivandro, mas o Povo do Clube já integrou a gestão, sabe como é que é, sabe o que tem que fazer, e então não mudaria absolutamente nada, zero. A diretriz seria a mesma. Outro que gostaria de concorrer, José Amarante, aí seria pelo I9 ou não? Roberto Sigma gostaria de concorrer, mas numa situação que não desse muita polêmica, muita briga e tal, disse aqui no programa na segunda-feira passada. E o último, que é o Alessandro Chaves Barcelos, seria... O Alessandro Barcelos. Alessandro Barcelos pelo Academia Colorado. Então, aqui, 7 nomes, mas eu falei. Foi citado pelo Pelaipe 8. Sabe qual é o problema do Alessandro Barcelos? O Alessandro Barcelos não tem voto para ir para segundo turno, por exemplo. Mas pode se juntar ao Povo do Clube. Mas aí o Ivandro não é candidato e aí, enfim, vem outras negociações. Eu queria aproveitar, que o Pelaipe comentou que entra no vestiário todo esse ambiente político do clube. A minha dúvida é a seguinte... Em 2008 era escancarado mesmo. Escancarou, não. Aconteceu. Isso é um fato consumado. A minha dúvida, Pelaipe, é a seguinte: o que é menos pior? É ter a eleição em dezembro, como prevê o estatuto, ou seguir nessa onda com o REC elencando 5, 7, 10 candidatos até fevereiro? É muito difícil. Uma pessoa de fora, uma pessoa que está fora do processo, está longe até da situação do clube. Mas o Internacional, o Internacional tem grandes nomes. O presidente Marcelo Medeiros... Eu mesmo citei agora o Giovanni Luiz, Fernando Carvalho. Tem pessoas assim, tem outros, agora tem o Alexandre Chaves Barcelos, tem o próprio filho do Heraldo Herman, o João Patrício Herman, que tem uma história no Internacional, né, de muitos e muitos anos. Tem ex-dirigentes importantes na história do clube, que vão saber, o próprio doutor Aquino, né? Então, são pessoas que têm condições de avaliar o que é melhor para o Inter. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, é que eu só falei uma experiência, quando eu me assustei aí, quando vi que o vice-presidente de futebol vai ser candidato contra o presidente, é isso que me chamou a atenção. Eu fiz essa colocação perguntando, porque esse filme eu vi, né, que o Grêmio botou um campeonato fora, o Grêmio podia ter ganho o tricampeonato em 2008, né? Então, por isso é que eu vi. Então, só por isso que eu fiz essa pergunta. Agora, dizer o que o Internacional tem que fazer, quem sou eu para ter esse atrevimento até, seria até uma ousadia da minha parte, mas o Internacional tem boas cabeças, tem bons dirigentes. Mas Pelaipe, que vão escolher o melhor para o Inter. Que é o melhor para o Inter. Não, a gente de fora. Para te dar um panorama, assim, porque as coisas estão mais ou menos assentadas. O Conselho está muito apaziguado, as ideias são convergentes lá. Eles pensam todos... Apaziguado porque as pessoas que estão no Inter, o presidente do Conselho, que é uma pessoa que até governador do estado já foi, que é o doutor Aquino, entendeu? Outras pessoas... Eu não entro nem em juízo de valor de pessoas, sabe? Eu não entro nem em juízo de valor de pessoas.
o que eu acho é que as ideias elas são muito convergentes, sabe Pelai? Imagina, são pessoas com a mesma ideia. O Grêmio também, no momento, o presidente Romildo acalmou o clube, pacificou o clube, e vocês olham os resultados do clube. O Grêmio está aí, ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, fazendo grandes campanhas, tricampeão gaúcho. Então, é isso. Então, eu acho que é importante a política. Então, quando eu disse, respondendo ali para o Maurício, a política atrapalha. A política causa uma instabilidade dentro do plantel. Os jogadores ficam preocupados, quem é que vai vir, como é que vai ser o tratamento, quem é que vão botar dentro do vestiário. Daqui a pouco vai entrar um pato novo aqui para estragar tudo que está sendo feito. Então, vai mudar o diretor executivo, que está indo bem, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, realmente, os jogadores sentem e ficam preocupados, sim, com o processo. Vocês podem ter certeza. Eu tenho total certeza que isso que tu está falando é totalmente verdadeiro, porque se eu estivesse, por exemplo, se eu fosse profissional do clube, eu ficaria preocupado ou pensaria o que está acontecendo na questão política do clube. Na verdade, o que eu penso, o que eu estou vendo agora, é que não, o artifício, o argumento que se usa, que é da questão de uma guerra, não há essa guerra, gente. Se fosse eu o candidato contra eles, não que eu seja melhor que alguém, não, eu não sou melhor ou pior, ou fosse outro do Acorda Conselho, por exemplo, que é o pessoal que eu sigo, se fosse o André Miola, se fosse o Thiago Issa, se fosse outros conselheiros colorados que têm ideias divergentes a essa, totalmente em oposição a essa ideia de futebol, de condução do clube, desde a parte de auditoria até a parte de execução, planejamento, bom, aí nós teríamos realmente embates terríveis no Conselho. Sopa. Nós teríamos coisas assim. Agora, nesse sentido, todo mundo vai ser muito cordial, sabe, Pelaipe? E vai dizer não, e ponderando que, olha, não realmente é por aqui, porque todo mundo pensa mais ou menos o mesmo jeito. Eduardo Fritz, para aproveitar o teu trabalho aí do gráfico da jogada do Internacional, dos toques, foi o primeiro gol do Internacional? Tá aí, já tá na tela. Esse aqui, o que a gente... Ele demora um pouquinho, eu tô com delay aqui, mas essa empresa, a Opta Pro, ela é uma empresa de análise de dados, ela é estrangeira, então ela tem uma Opta para cada região do mundo, né? Então esta é a Opta Pro direcionada só para a análise dos clubes da América Latina, e o Inter foi destaque nessa última rodada, sendo que neste lance, né, o Inter aí colocou 19 toques, passes prévios, né, antes do gol, trocou 19 passes, é o maior número até agora no Brasileirão de construção de jogada. Então isso é um trabalho de solidez na construção de jogada, e diz no mesmo tweet que na jogada participaram 9 dos 11 jogadores do Inter no segundo gol do Gabriel Bosquilha. O destaque para mim, o grande destaque, é o volume de toques da bola do Zé Gabriel e a faixa de campo que ele está. Esse 35 que vocês estão vendo é o Zé Gabriel e o 19 é o Rodrigo Lindoso. Então, aquele caminho que era tradicional dos gols do Inter, já descoberto pela maioria dos marcadores, né, que é a questão do caminho Cuesta, que iniciava as jogadas, agora não, agora ele está voltando para o outro lado, se voltando para a Saravia, e o 35, que é o Zé Gabriel iniciando a jogada, esse passe que vocês veem ali mais na frente. Então ele faz passes de ruptura, que a gente chama, né? Que é o que nós chamamos, que o pessoal, eles chamam, né? Os analistas, eu não. Mas então é isso. É um gol importante pelo volume de construção de jogada. Não é uma questão fortuita. É simplesmente abrir, espalhar o frango, como diria no jargão popular, né? Para poder entrar pelo meio. Então foi muito, muito interessante esse gol.
por esta construção bem elaborada. Vamos ver com o Pelaipe na sequência se o Coritiba tem grana para contratar. E qual é o orçamento do Coritiba? Uma curiosidade que eu tenho na folha de pagamento. Pelaipe, qual é o tamanho do orçamento? Dá para comprar o Messi, que ainda não se apresentou no Barcelona, por exemplo? Aí resolve teus problemas todos. O nosso orçamento é um orçamento médio, entendeu? E não vamos fazer loucura, entendeu? A folha de pagamento está dentro de uma realidade. O clube tem algumas dificuldades financeiras, agora com o problema da pandemia, mas estamos quitando, o clube está quitando tudo, tem uma diretoria séria, como eu disse anteriormente, e está quitando todos o salário do mês agora no dia 5, então estamos com os jogadores, com os compromissos, né, kits com os jogadores, ficaremos, né, quando estarmos agora dia 5, então, e vamos trabalhar com esse orçamento. A folha do Coritiba é uma folha que não passa aí de 2,5 milhões nessa linha, por aí, então, e vai ser com essa folha aí que nós temos que trabalhar, com esses números. Isso aí tem alguns grandes clubes aí que é 2, 3 atletas, entendeu? Mas a nossa realidade é essa e vamos trabalhar dentro dessa realidade. Diga, Maurício. Uma informação aqui que chama a atenção, que o UOL está divulgando. Estamos com o Inter na liderança agora há 33 rodadas, somando o Brasileirão do ano passado e desse ano, com técnicos estrangeiros na liderança. Já teve Sampaoli, Jesus e agora o Cudê. 33 jogos com estrangeiros na liderança. Esse é o caminho, Sopa? Que é aquilo que a gente tinha falado, inclusive, na outra participação que eu tive com o Pelaipe, que foi espetacular, que ele deu o depoimento a respeito do trabalho do Jorge Jesus. Eu acho que muito mais os brasileiros, principalmente os profissionais brasileiros, têm que se voltar para uma preparação maior. Nós temos a ATFA ali na Argentina, que é a Academia de Preparação dos Técnicos, que tem a homologação da UEFA, né? Que quem é técnico formado pela ATFA pode treinar na Europa tranquilamente, em clubes da Série A, equivale ao UEFA Pro. Então, esse tipo de coisa o Brasil ainda não tem. Nós estamos um estágio atrás. Os profissionais do Brasil têm que reconhecer, têm que calçar as sandálias da humildade e sabe, olhar para fora e trazer exemplos melhores, trazer experiências melhores, trazer experiências que agreguem aí ao futebol brasileiro, e porque eles estão mostrando, os técnicos estrangeiros, que são melhores. Estão no melhor momento. E o Gatito, hein, perdeu a cabeça e chutou o que apareceu na frente. Aí vamos mostrar a imagem. Já foi punido ou não? Mas vai ser. Vai pro STJD. Vai. E agora tem uma imagem muito clara. Ele chutou de propósito, teve tempo para pensar, planejou aquilo ali, ó. Ele foi direto. Ele foi na direção. Né? Não tem. É um absurdo, não tem. Tinha que ser suspenso preventivamente. É isso aí. Valeu, Pelaipe. Um grande abraço, boa sorte. Um abraço, Rec. Um abraço a todos. Obrigado pelo convite. Valeu, Sopa. Um grande abraço. Abraço a todos. Boa sorte. Valeu. Diga, Maurício, tem mais uma informação final aí? O Messi que tá brigando ainda. O Barcelona quer que ele pague alguns bilhões só para sair. O Manchester é que estaria levando. Né? Amanhã tem mais às 19 horas. Boa noite.